Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço, que você também possa ser tocado, impactado por aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Eu já quero começar dizendo a vocês o tema da pregação desta noite. E por que desse tema? Domingo, quando o pastor Lamartine estava ministrando aqui, ele falou exatamente sobre aquilo que eu já estava preparando para ministrar no dia de hoje. Por que no dia de hoje? Porque nós estávamos numa campanha de oração e o tema que eu trouxe hoje era justamente para o primeiro encontro após a campanha. E o tema desta noite é Encontros com Jesus, ou Milagres de Jesus. Jesus, ele foi um mestre, tamanha grandeza, que as pessoas iam de todas as partes ao encontro de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, para receber os seus milagres, ou até mesmo aquelas pessoas que estavam curiosas para saber que de fato quem era esta pessoa que fazia milagres, maravilhas e prodígios. Ele se encontrava com todo tipo de pessoas, ricos, pobres, enfermos, e até mesmo aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Teve piedade daqueles que estavam no pecado. Sua compaixão pelos pecadores era genuína e o seu amor pelos que estavam buscando era ilimitado. Jesus, quando nós nos encontramos com Ele, dificilmente nós sairmos da mesma maneira que nós o encontramos. Haja vista se nós traçarmos uma linha do tempo de como nós éramos e como nós estamos. Se nós pensarmos como nós éramos lá atrás, talvez alguns falem, é só pela graça. É exatamente isso que Jesus faz quando nós nos encontramos com Ele, ou quando nós estamos com o nosso coração aberto para recebê-lo de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E quando nós nos deparamos com esse Jesus, que é o Salvador, também que é o Criador, que foi o Criador, nós temos que mudar. Na verdade, Deus foi o Criador, e não Jesus. Alguém um dia escreveu que a vida é a arte dos encontros. E eu concordo com isso. Há vários encontros na vida, tem aqueles encontros que são inevitáveis. Muitas vezes você está no mercado, está à vista aquela pessoa que você não gostaria de encontrar e de repente você acaba se deparando com aquela pessoa. Este é um encontro inevitável que você não tem o que fazer, encontra com aquela pessoa. Há encontros em que você se sente bem quando encontra aquela pessoa. Nossa, que saudade que eu estava de você, fazia tempo que eu não te via. Mas também tem encontros que aquelas pessoas só querem falar de si, não acrescentam nada e você pensa, eu estou perdendo tempo com essa pessoa. Ela não está me acrescentando nada. Mas também há encontros em que as pessoas trocam as ideias, compartilham daquilo que Deus tem feito com elas, aumenta a sua fé. E a fé é aumentada uma das outras, mas tem aqueles encontros que influenciam, que marcam e que transformam as nossas vidas. Esse encontro só Jesus pode fazer. Os encontros com Jesus nos dão uma dimensão clara do significado que esse acontecimento tem na vida daqueles que tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Quem aqui teve um encontro genuíno com o Senhor? Eu tenho certeza que todos aqui já tiveram esse encontro genuíno, porque todos nós fomos transformados por Ele. Fomos libertos das amarras do pecado de Satanás. Todos aqueles que encontravam com Jesus, eles tiveram a sua vida marcada
e transformada, sem exceção e sem sombra de dúvidas. Ninguém deixou um encontro com Jesus sem ser tocado por suas palavras ou sem ser transformados. As suas atitudes, o seu olhar, até mesmo pelo milagre alcançado. Encontrar com Jesus é ver a palavra sendo penetrada em nosso coração, sendo desejado, se manifestando por meio da graça, nos fazendo de fato verdadeiros adoradores. O Senhor está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nos conscientiza da necessidade de nos arrependermos todos os dias, para que nós possamos estar cada dia mais parecido com o Senhor, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação. Encontrar com Jesus é consolo, é conforto para as nossas dores, é encontrar com o próprio sentido da nossa vida, é vê-los, a nossa história sendo transformada entre o antes e o depois desse encontro. Se eu perguntar para cada um aqui como é que foi o seu encontro com Jesus antes e depois, eu tenho certeza que nós vamos ouvir histórias maravilhosas. E a Bíblia, ela está recheada de encontros que as pessoas tiveram com Jesus e as suas vidas elas foram transformadas instantaneamente. E eu queria compartilhar com vocês um desses textos que está escrito lá em Mateus, capítulo 8, nós vamos ler os versos 1 ao 4. Queria que você abrisse aí. Mateus 8, versos 1 ao 4. E assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Notem, queridos, este homem, ele estava leproso. Este homem, ele estava doente. Mas antes um pouco desse texto do capítulo 8, do capítulo 4 ao final do capítulo 8, nós vamos ver o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é a ética absoluta do reino de Deus. No Sermão do Monte, Jesus mostrou de forma eloquente que no reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. Feliz é aquele que não ostenta diante de Deus e ainda chora pelos pecados dos outros. Feliz aquele que renuncia os seus direitos de oprimir aqueles que reivindicam até os direitos de quem não tem nada. Feliz é aquele que abre mão ao necessitado. Feliz é aquele que estende a mão, melhor dizendo, ao necessitado. Esse é o Jesus que nós servimos. Este é o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que quando este homem leproso pediu ajuda a Jesus, ou ficou sabendo que Jesus estava ali, ele não titubeou, ele foi correndo ao encontro de Jesus, simples, e pediu ali que Jesus o curasse, e o Jesus o curou. Mas antes um pouco de nós nos aprofundarmos mais nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero dar um contexto daquilo que está escrito. Cada um desses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
é chamado de evangelhos sinóticos. O livro de Mateus é chamado Evangelho do Rei e foi escrito para os leitores judeus. Já o livro de Marcos foi escrito para o Evangelho do servo, foi para instruir os leitores romanos. Lucas, por sua vez, escreveu principalmente para os gregos e apresentou Cristo como Filho do homem. João, este é o Filho de Deus. Nos capítulos 1 a 4, Mateus apresentou a pessoa do rei. Já nos capítulos 5 ao 7, esclareceu os princípios do rei. Já nos capítulos 8 e 9, Mateus apresenta o poder deste rei, o Todo-Poderoso. Todos os milagres envolveram a graça para aqueles que eram e foram rejeitados pela sociedade. É paz para aquelas pessoas que estão atribuladas. E é restauração para aqueles que estão devastados. Aqueles que foram rejeitados pela sociedade. Esses milagres tinham propósito. Jesus não apenas simplesmente curava por curar. Ele sempre curava para ensinar alguma coisa. Primeiro, ele tinha compaixão pela pessoa. Ele curava, fazia milagre pelo cumprimento das profecias, desde o Antigo Testamento, que era profetizado sobre isso, e a demonstração da verdade salvadora de Jesus Cristo. Todas as vezes Jesus, quando ele operava milagre, quando ele ensinava, era para fazer algo. Tinha um objetivo, tinha um propósito, não apenas curar por curar. Quando lemos os evangelhos, eu te convido a ter esse encontro com Jesus lendo esses evangelhos. Quando lemos, nós percebemos que Jesus jamais fez milagres para atrair as multidões, embora as multidões sempre estavam atrás desse Jesus, porque estavam interessadas em algo. Algumas pessoas estavam interessadas naquilo que ele poderia oferecer, naquilo que as pessoas tinham a necessidade e Jesus podia sanar aquela necessidade. Mas ao contrário, com certa frequência, orientava as pessoas curadas a não contar nada a ninguém. Como é o caso desse leproso, ele pediu para que o leproso, após ser curado, não contasse a ninguém, porque iria atrapalhar o propósito de Jesus entrar em outras cidades. Essa explicação está lá em Marcos capítulo 1, 45. Por que que Jesus não queria, após a cura desse leproso, que ele não anunciasse que tivesse sido curado, mas sim fosse ao sacerdote, como Moisés havia dito para ele. Mas ele foi logo contar aquilo que havia feito. Tudo que Jesus pediu para ele fazer, ele fez o oposto. Talvez por estar tão maravilhado daquela cura, porque naquela época quem tinha lepra era uma pessoa que não tinha contato e não poderia ter contato com nenhuma outra pessoa. Esse milagre que nós acabamos de ler, a purificação do leproso, está registrado nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que chamamos de sinóticos. Somente Marcos conta que Jesus profundamente se compadeceu deste homem aflito, mas todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, diz que Jesus estendeu a sua mão para ajudar aquele homem leproso. Naquela época, uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela recebia um X nas costas, como se fosse uma sentença de morte.
ela era arrancada do seu convívio familiar, ela era arrancada do convívio das pessoas que estavam ao seu redor, ela não podia mais frequentar as sinagogas, ela não podia mais adorar ao Senhor, não podia participar daquelas grandes festas que aconteciam em Jerusalém. Um leproso, ele tinha que ser recolhido a um leprosário, e ali passar o resto da sua vida, vendo seu corpo se deteriorar. O leproso, ele era considerado imundo, de acordo com o texto que está escrito lá em Levítico, capítulo 13. Se você quiser anotar esta passagem, você vai lá, a lei do leproso. Esta infecção era terrível e obrigava a vítima que estava com lepra a ficar separada dos outros, e quando ela estava perto de alguns que não tinham lepra, aqueles gritavam: imundo, imundo. Era assim que era a vida das pessoas que estavam com lepra. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, eu queria que você abrisse aí. As pessoas com lepra normalmente era por conta do seu pecado. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: Isaías dizendo para Judá e Jerusalém: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Como eu disse, a lepra era um símbolo do pecado e até mesmo maldição divina. Mas como assim maldição divina? Sim, maldição divina porque eles eram desobedientes. Querem ver um exemplo? Miriam, que está lá escrito em Números capítulo 12, ela foi acometida com lepra, porque desobedeceu, foi rebelde com Moisés. Geazi, lembra dos nomes que eu falei? Muitas vezes a gente não dá importância a esses nomes. Geazi também foi acometido com lepra. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 20. O rei Asa, a mesma coisa, também lá em Crônicas, capítulo 16. Todos esses, entre outros, eles também foram acometidos por lepra, por sinal de juízo divino. Uma pessoa leprosa, paulatinamente ia sendo deformada pela doença. As cartilagens do seu corpo, elas eram devastadas. A pessoa ia apodrecendo por dentro, a ponto de ser comparada a uma carcaça humana, mal cheirosa. As características dessa lepra são as mesmas do pecado. Nos deixa insensível, nos separa do Senhor Jesus Cristo, nos deforma e nos leva à morte. A lepra é comparada com o pecado. É exatamente isso que acontece comigo e com você. É óbvio que nós não vamos ser acometidos à lepra, mas o pecado nos deixa insensíveis à palavra do Senhor, nos separa do Senhor, nos deforma e vai nos matando aos poucos. Quando nós não buscamos o Senhor como nós deveríamos buscar, quando nós não oramos quando nós deveríamos orar, estamos relativizando as nossas coisas com o Senhor, os nossos princípios, o nosso tempo com o Senhor, automaticamente vamos nos esfriando. Quando a gente menos espera, nós estamos tão distante da presença do Senhor, que aquele encontro que nós tivemos, nós temos que voltar a ter novamente. Esse leproso, mesmo estando sentenciado à beira da morte, ele ouve falar de Jesus. Então ele sai daquele leprosário às escondidas e vai ao encontro de Jesus com a esperança de ser curado. E o texto diz que ele foi
curado. Diante desse texto, nós podemos tirar algumas lições e aplicar em nossas vidas. A primeira lição que eu identifico aqui nesses quatro versículos é: primeiro, ele não desistiu, apesar das circunstâncias que ele estava passando. Como eu disse, lepra, ele estava afastado de toda a sociedade, principalmente da sua família. Ou seja, havia acabado para ele. Mas ele insistiu, ele perseverou, apesar daquilo que ele estava passando. Esse homem talvez já estivesse num estágio avançado da sua lepra. Não havia mais nada que ele fizesse a não ser ter um encontro com o Mestre. Ele era considerado como uma carcaça humana, uma chaga viva. Seu corpo estava mutilado pela doença, estava apodrecido vivo, era um mau cheiro insuportável, exalava pelo seu corpo aquele mau cheiro. Ninguém conseguia ficar perto deste homem. Ele não podia se aproximar de ninguém. Como eu disse, quando eles se aproximavam, as pessoas gritavam: imundo, imundo. Ou seja, ele já estava sentenciado à morte. Mas ele não desistiu. A última palavra não é do homem. A última palavra, ela vem do Senhor. A última palavra para mim e para você que nos assiste pelo canal do YouTube, ela vem do Senhor. Para este homem, os homens já tinham decretado a morte. Mas o Senhor vem para nos dar vida e vida com abundância. Salmos 51, verso 17, como a minha esposa bem disse, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O Senhor não despreza um coração que está contrito, que está quebrantado diante do Senhor, e este homem estava. A segunda lição que a gente pode tirar aqui é que aquele homem adorou ao Senhor Jesus apesar da sua lepra. Ele adorou o Senhor Jesus. A lepra era o único mal para o qual a medicina rabínica não prescrevia remédio, porque não havia cura. Não havia cura. Era uma doença incurável. A causa já estava perdida, ou seja, era um problema insolúvel. Mas a palavra também nos garante o que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. É possível para Deus. Esta enfermidade foi possível para Deus. O Senhor, Ele não faz nenhuma... Aliás, este homem, ele não fez nenhuma exigência para o Senhor Jesus. Ele simplesmente, como está escrito no texto, ele se prostra e adora. A minha parte e a sua parte é se prostrar aos pés do Senhor e o adorá-lo, de todas as nossas forças, de toda a intensidade. Foi exatamente o que este homem fez. Como está aqui dizendo no verso 2, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, purifica-me. A terceira lição que a gente tira desse texto, ele suplica a Jesus, apesar de ter sido sentenciado à morte. Este homem demonstra duas atitudes fundamentais em relação a Jesus. Primeira, confiança plena em seu poder e submissão absoluta à sua vontade. Confiança plena em seu poder e submissão absoluta à sua vontade. Porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Só o Senhor sabe daquilo que eu e você precisamos.
E ele sabia que esse Jesus tinha o poder para curá-lo. Mas também ele entendeu que tinha que se submeter humildemente ao seu querer. Ou seja, ele simplesmente pede, ele não exige nada. Muitas vezes eu e você estamos exigindo muitas coisas do Senhor, sendo que Ele já nos deu autoridade, já nos deu poder. Talvez eu e você não estamos sensíveis à voz dEle. E aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus, Ele quebra todas as paradigmas. Por quê? Porque o homem não podia tocar num leproso, e Jesus tocou neste homem. Sabe por que Jesus tocou neste homem? Porque Jesus, ele se importava com ele. Jesus se importa comigo e com você. As pessoas tinham medo de tocar naquele homem, porque ao tocar, seria acometido também pela enfermidade. Havia muito tempo que aquele enfermo não sabia o que era um toque, porque ele estava excluído da sociedade. Imagina a mente e o coração deste homem. Imagina o espírito de rejeição que este homem recebeu por não poder estar perto da sua família, ou por não estar na sociedade, inserido naquela sociedade. Sempre que alguém se aproxima dele, precisava fugir, imundo, imundo. A lepra era uma das doenças que devastava as emoções a quem possuía aquela doença, produzindo um sentimento devastador, um sentimento de rejeição, um sentimento daquilo que ninguém me ama, ou seja, de sentir um nada. Era exatamente o que aquele homem leproso estava sentindo, um nada diante da sociedade. Jesus aqui não mostra a sua compaixão, apenas a sua compaixão, mas também ele mostra o poder, a cura, a libertação e a restauração por completo na vida deste homem. Jesus, ele quando começa a fazer uma obra na minha e na sua vida, ele não faz por partes, ele faz por completo. Não é 10%, 20%, é 100% que ele faz. Ele curou, ele restaurou, ele devolveu dignidade a este homem. É isso que Jesus faz na minha e na sua vida. O poder desse Jesus é ilimitado, está disponível para mim e para você. O homem, quando Jesus tocou nele, ficou limpo imediatamente. A sua cura não demorou minutos, foi instantâneo. Foi completa. Não ficou nenhuma sequela naquele homem, nenhum resquício. Quando Jesus ele começa a fazer algo, não é como eu e você. Começa algo, mas não termina. Jesus, quando ele começa algo, é por completo. Haja vista que nós estamos aqui. Talvez no nosso peito poderia ter uma plaquinha: estamos em obra. Ele ainda vai terminar esta obra. A obra dele é perfeita na minha e na sua vida. Eu já estou caminhando para a conclusão. Eu queria chamar o pessoal do worship para já se posicionar. Sabe, queridos, todas as vezes que nós nos deparamos, e a Bíblia, nesses evangelhos sinóticos, está recheado de milagres de Jesus, está recheado de homens e mulheres que foram transformadas pelo toque de Jesus. Haja vista, se nós lermos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver a mulher que tinha o fluxo de sangue por 12 anos, e apenas tocou na orla do Senhor Jesus, quando ele passava no meio da multidão, e aquela mulher ela foi curada, aquela mulher ela foi transformada. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a ter encontros com o Senhor Jesus.
Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós precisamos entender que caminhar com Jesus não é um caminho complicado, é simples. É muito simples. Nós é que complicamos o caminho. Nós é que desviamos muitas vezes deste caminho. Aí temos que colocar no GPS, no Waze, para voltar, recalculando a rota. Podem vir. Nós precisamos diariamente desses encontros com Jesus. Encontrar Jesus é encontrar consolo. Encontrar Jesus é encontrar conforto. Encontrar Jesus é sarar as nossas dores. Encontrar com Jesus é sarar as nossas enfermidades. Encontrar com Jesus é sermos libertos pelo poder que há no nome dEle. Encontrar com Jesus é ser transformado, é ser lapidado pela sua palavra. Encontrar com Jesus é ter sentido a nossa própria vida. Talvez o espaço que esteja aí no seu coração, só Jesus pode preencher esse espaço vazio. Não é os bens, não é os recursos financeiros, não são os elogios que talvez você receba que vai preencher esse vazio. Talvez preencha hoje, amanhã, mas depois continua a ficar vazio, porque este vazio é só Jesus que pode preencher. Encontrar com Jesus é ver a nossa história sendo transformada, como eu disse no início, entre o antes e o depois desse encontro que tivemos com Ele. Eu queria te convidar a ficar em pé. Queria que você aí no seu lugar abaixasse a sua cabeça. Refletisse sobre isso, sobre encontros com Jesus. Jesus, Ele está disponível aqui nesta noite para mim e para você. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Então aí no seu lugar você clame pela presença dEle. Peça que Ele transforme o seu coração. Peça ao Senhor Jesus que Ele te leve a um nível mais profundo de intimidade com Ele. É você com Deus. Pai, em nome de Jesus, como é impressionante o seu amor. Somos gratos a Ti por isso. Somos gratos a Ti por nos ter resgatado da perdição. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido em nós e através de nós. Pai, nesta noite nós queremos, ó Pai, ter encontros sobrenaturais com o Senhor. Pai, queremos sair da nossa zona de conforto, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos, ó Pai, ser ousados no Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser como este homem, Pai, que foi ousado apesar da circunstância que ele se encontrava, Pai. Homem que era rejeitado pela sociedade. Homem que não tinha convívio com a sua família. E o Senhor o curou. O Senhor o restaurou. Pai, em nome de Jesus, há pessoas aqui nesta noite e há pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, Pai, que precisam de um toque do Senhor, que precisam de uma restauração do Senhor, que precisam, Pai, que a sua enfermidade seja curada.
Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, o Senhor possa tocar, ó Pai, em nome de Jesus, na vida desta pessoa, ou dessas pessoas, Pai. O Senhor, ó Pai, nada fica escondido, nada, Pai, o Senhor faz por incompleto. O Senhor completa toda a boa obra, Senhor. Então eu clamo a Ti nesta noite, Pai, cura, restaura, transforma, liberta, em nome de Jesus, Pai. É pelo nome que está acima de todo nome, e este nome é o Senhor Jesus. E eu sei, Pai, que o Senhor está aqui nesta noite. Toma nas suas mãos os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Entra com provisão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura, Pai, a nossa intimidade com o Senhor. Restaura, Pai, a nossa comunhão para com o Senhor. Senhor, não queremos ser mais os mesmos. Nós queremos ser transformados. Nós queremos, ó Pai, ser libertos. Que a nossa mente nesta noite, ela seja transformada, Senhor, em nome de Jesus, através da sua palavra. Pai, todo comichão nos nossos ouvidos, ó Pai, seja repreendido agora no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Toda palavra de afronta, toda palavra de derrota, Pai, eu quero repreender no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, toda palavra lançada contra nós, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos. Nos visita do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, Pai. Visita, Senhor, os nossos familiares. Visita, Senhor, os nossos filhos. Visita, Senhor, a nossa parentela. Visita, Senhor, os nossos vizinhos. Visita, Senhor, os nossos amigos. Visita, Senhor, os nossos colegas. Visita, Senhor, a cada uma das pessoas que tem contato conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser agentes de transformação através do Senhor. Pai, em nome de Jesus, conte conosco. Conte conosco, Pai, em nome de Jesus, para fazer aquilo que lhe apraz. Aonde quer que o Senhor nos coloque, nós queremos, ó Pai, ser agentes de milagres, agentes de transformação. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor derrame sobre nós um espírito de ousadia, um espírito, Senhor, de ousado, Pai, para nós falarmos, para nós pregarmos, para nós anunciarmos em tempo, em fora de tempo. Senhor, em nome de Jesus, para nós impormos as nossas mãos sobre o enfermo e ele venha a ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, gera em nós esta ousadia. Derrama sobre nós, Pai, coragem. 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 Nada, Senhor, em nome de Jesus, nada vai nos paralisar. Senhor, toma nas suas mãos as nossas vidas. Pai, adestra as nossas mãos. Senhor, apruma, Senhor, em nome de Jesus, os nossos passos. Apruma, Senhor, os nossos passos. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, do homem mau. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, da língua mentirosa. Pai, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, da mulher estranha. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de toda a apatia, Senhor. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tudo aquilo que não vem do Senhor, do engano, da mentira, da lascívia, Senhor, em nome de Jesus, desejo da nossa carne. Pai, seja agora paralisado, repreendido, em nome de Jesus. Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder sobre as nossas vidas.
Manifesta o teu poder sobre a nossa casa. Manifesta o teu poder nesta igreja. Manifesta o teu poder sobre a vida dos nossos filhos. Manifesta o teu poder sobre a vida dos maridos. Manifesta o teu poder sobre a vida das esposas. Manifesta o teu poder, Pai, em nome de Jesus, Pai, das crianças. Manifesta, Senhor, o teu poder nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, desde do menor até o maior. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, a tal ponto que nós não venhamos conseguir ficar em pé. Pai, nós queremos, nós buscamos isso. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos cada família aqui representada. Nos leva, Senhor, em paz. Nos leva, Senhor, em segurança. Pai, em nome de Jesus, nos livrando de todo mal, nos livrando de toda cilada de Satanás, nos livrando, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar além. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos te ouvir e te obedecer, ó Pai, em todos os sentidos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe e vão na paz do Senhor em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!